Como, não sei se é porque eu também era muito pobre e vim do sertão, mas a minha preocupação com medicina sempre foi fazer medicina da melhor qualidade que eu pudesse. O dinheiro veio em consequência, em consequência. Desde que eu me formei em medicina, nunca tive dificuldade com dinheiro mais, né? E nunca me preocupei com dinheiro, ele vinha em consequência do trabalho. Eu saía de casa regularmente 5h, 5h30 da manhã, voltava para casa 11h30 da noite, meia-noite. Teve um período da minha vida que se eu deixasse, meu consultório ia até 2 da manhã, 3 da manhã. Fala, doutores! Sejam muito bem-vindos ao maior podcast de desenvolvimento e carreira médica do Brasil. Hoje, o episódio é com um dos maiores nomes da medicina brasileira, um cirurgião oncológico que se tornou referência nacional e internacional em liderança médica, gestão hospitalar e humanização da saúde. Graduado pela Universidade Federal do Ceará, fez residência em cirurgia geral no Hospital de Ipanema e cirurgia oncológica no INCA, é mestre em cirurgia pela Universidade Federal do Ceará e tem formações em economia da saúde e gestão hospitalar. Foi superintendente de hospitais universitários pelo Ceará, diretor-geral do Hospital Central de Fortaleza, geral de Fortaleza, presidente da Associação Médica Brasileira por 2 mandatos e da Confederação Médica Ibero-Latino-Americana e do Caribe. Hoje é conselheiro do Conselho Federal de Medicina, representando a AMB, e coordena Câmara Técnica de Oncologia Clínica e Cirúrgica. Em 2017, foi reconhecido mundialmente ao receber o prêmio Gus Peace Prize, uma das maiores honrarias humanitárias da Ásia, por sua grande contribuição à cirurgia oncológica e à humanização da saúde. Antes de começar, já segue o Fala Doutores no YouTube, no Spotify. Toda terça-feira às 19 horas a gente tem episódio novo. E não deixe de compartilhar esse episódio para seus amigos e para vocês tentarem se tornarem médicos melhores, mais humanos e com um super propósito que agora vocês vão conhecer: um médico movido pela fé, ciência e pelo amor ao próximo. Fala, doutor Florentino Cardoso! Muito prazer, Ricardo. Gentileza excessiva sua, generosidade muito grande, o que eu agradeço muito constrito, né? Porque verdadeiramente eu sou um cearense típico, filho de um caboclo que sempre gostou de estudar, sempre gostou de trabalhar e muito cedo decidiu ser médico e a profissão que eu amo muito, faço com carinho, com zelo, com amor, e é prazeroso quando você faz isso dessa maneira. Então, muito obrigado aí pelas palavras elogiosas. Trajetória longa, 40 anos de formado, e eu encerrei o meu ciclo no Conselho Federal de Medicina há um ano atrás. Fui conselheiro, aprendi muito lá também, aprendi muito. E a vida tem me ensinado. Eu continuo estudando todos os dias e, desde cedo, um bom aluno, eu aprendo muito também. Então, eu estudo muito, aprendo muito, mas sei pouquíssimo, porque reconheço o meu conhecimento é finito, a minha ignorância que é infinita. Dada a minha ignorância infinita, eu preciso estudar muito, conviver com pessoas que sabem, que gostam de ensinar e fazer sempre mais e melhor pensando no coletivo. Porque, do ponto de vista pessoal e individual, eu só agradeço a Deus porque ele foi excessivamente generoso comigo a vida inteira. Então, prazer muito grande conversar com você, estar no seu podcast e vamos lá, vamos adiante, falar um Queria pouquinho. inicialmente agradecer aos amigos Doutor Fábio Nance, que fez essa nossa conexão, que eu admiro imensamente, e brinco com ele, que ele foge de vir participar do Fala Doutores. Então, vou gerar mais uma vez um constrangimento dele aqui, ao vivo, de que Doutor Fábio Nance precisa vir para o Fala Doutores, ele fica fugindo, Florentino. O Fábio é um amigo, irmão de uma década aí, e que eu aprecio muito, aprendo muito,
porque além de talentoso, ele é simples, humilde, bom, e eu só aprendo com o Fábio. É um amigo querido, amigo e irmão. Florentino, eu sempre venho tentando começar com a ideia de estruturar um pouquinho para o público quem que é o Florentino lá atrás, antes do jaleco branco, antes da bata. Como é que esse cearense aí que você falou, como é que começa essa história toda? Eu nasci numa cidade muito pequena, tenho 64 anos, acabei de fazer 64 anos, nasci numa cidade chamada Crateús, interior do Ceará, sertão, seco, de uma família pobre, e que, à época que eu nasci, tinha 20 mil habitantes, mais ou menos, a cidade, e as pessoas mais importantes eram o médico, o padre e o delegado. Eu não tinha vocação para ser padre, para delegado, muito menos ainda, e como o médico era muito querido e as pessoas gostavam muito, eu desde pequeno, muito pequeno, eu dizia para o meu pai que eu ia ser médico. Eu nasci de um pai que já era viúvo quando casou com minha mãe, e quando eu nasci ele tinha 62 anos. Eu andava com ele nas ruas daquela cidade pequena e as pessoas perguntavam se eu era neto dele. E ele, de uma maneira muito honrosa, dizia assim: Tu é besta, rapaz, é meu filho. E ele vai ser um médico, porque desde pequeno eu dizia que ia ser médico. Então, E talvez, ele não tinha filhos? eu era o segundo de três filhos. Ele tinha uma única filha do primeiro casamento. E na família não tinha nenhum médico até então, né? E então foi talvez essa influência e fez com que eu, aos 11, 12 anos, tivesse que sair da minha cidade, Crateús, para ir morar em Fortaleza, a capital, porque àquela época a única faculdade de medicina era em Fortaleza, no Ceará. Então, 11, 12 anos eu fui para Fortaleza, fui lá terminar ainda, estava no ensino médio, e aí terminei, e aos 17 anos eu ingressei na Universidade Federal do Ceará para fazer medicina, que certamente foi um momento muito alegre da família, porque à mesma época, um irmão mais velho meu, ele atrasou um ano, então fizemos vestibular juntos. Eu passei para medicina, ele passou para engenharia civil, que à época eram as duas profissões mais concorridas em termos de vestibular. E cedo também Teu pai presenciou isso? presenciou. Meu pai, eu tive a sorte de conviver com meu pai até os 22 anos de idade. Muito agradeço isso, né? E aí, quando eu entrei na faculdade, também era aquela coisa do caboclo sertanejo, matuto, né, que lá eu ouvia muito na cidade, assim, o médico bom é aquele que opera, que resolve. Então eu já fui crescendo e dizia assim, não, eu vou ser médico e vou ser cirurgião. Então eu entrei na faculdade dizendo assim, eu vou ser cirurgião. O destino também me levou a trabalhar como estudante de medicina, trabalhar aspas, né? A gente chamava o pica-fumo na época, que era aquele estudante que ia acompanhar alguém do staff. E aí eu fui para a Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza, no terceiro semestre da faculdade, acompanhar um cirurgião de cabeça e pescoço no serviço de cirurgia oncológica. 6 meses depois eu já dizia assim, eu vou fazer cirurgia oncológica. Então, esse foi o percurso. E aí, aquela coisa de o menino da cidade do interior, de uma família pobre, o pensamento era ir para a capital e voltar para a cidade do interior para ser médico lá. Mas o destino me levou a querer ir adiante e fui fazer residência no Rio, né? Terminei minha faculdade da Universidade Federal do Ceará e fui fazer cirurgia geral no Hospital de Ipanema, no Rio, que à Ó, época pera aí. Antes do Rio de Janeiro, calma aí, pera aí. Você quando sai para estudar, você já sai solo ou a família vai junto? não, sozinho. Meu pai era viúvo, como falei, e tinha do primeiro casamento uma única filha, que era mais velha do que minha mãe. E eu fui morar com essa minha irmã, filha do primeiro casamento do meu pai. E essa minha irmã me adotou, simplesmente. Ela me adorava e eu a adorava. Então, a minha sorte começou muito cedo, porque eu tinha duas mães. Minha mãe verdadeira
que é a minha irmã, filha do primeiro casamento do meu pai, que me tratava como filho. Ela tinha 6 filhos, eu era o sétimo filho dela, ela dizia isso. Então, eu tive essa sorte, estudar na casa de uma irmã. Era desconfortável estar longe do meu pai, da minha mãe, dos meus 2 outros irmãos, mas eu tinha o laço familiar, o berço da família na casa dessa minha irmã, que eu tinha uma relação excepcional com os 6 filhos dela, e são, hoje, até hoje, como se fossem meus irmãos também, embora eu seja tio de todos eles. Todos mais velhos do que eu, né? Eu era o caçula. E, Então, e, foi, a, fa- e a faculdade você fica lá também? fico lá durante a faculdade. Quando eu estava próximo a terminar a faculdade, assim, uns 2 anos antes, aí meu pai e minha mãe foram morar em Fortaleza. Meu pai já velhinho, né? E aí foram morar em Fortaleza. Então, os meus 2 últimos anos de faculdade, na verdade, meu terceiro e quarto ano, porque meu pai morreu quando eu estava no quarto ano. Então, meu Uhum. terceiro e quarto ano eu já convivia com meu pai em Fortaleza. E era um caboclo mesmo, meu pai estudou pouco. Ele estudou até o segundo ano primário à época, mas era rico de outro tipo de sabedoria que me ensinou muito, não é? E ele tinha valores muito arraigados, muito bons. E o que ele dizia sempre para mim, o que eu guardo até hoje, é que, meu filho, você não precisa ter nada que não seja seu, não queira nada dos outros. Estude, trabalhe, que você consegue tudo que você quiser. Então, foi dessa maneira que eu pautei, alicerçado nesses princípios muito, muito sólidos do meu pai e da minha mãe querida também, que era excepcional pessoa. E isso que eu estava em dúvida, que eu queria te perguntar. Teu pai, então, e de certa forma tua mãe, como você está colocando, estimularam essa tua busca aí pelo saber, pelo ensino, além aí do teu desejo nato de crescer e aprender mais. Muito, muito. Minha mãe e meu pai o tempo inteiro dizia: estude, estude, estude. E claro, eles nunca precisaram forçar para estudar. Eu adorava estudar. Talvez por causa disso me favoreceu muito aí a minha trajetória. Desde naquela época, ensino primário, né, que a gente chamava. Eu era um dos melhores alunos. Depois que eu vim para Fortaleza, todo mundo achava que eu ia sentir muito, que estava saindo de uma cidade Uhum, pequena no uhum, interior para Fortaleza. Nada, eu acompanhei tudo perfeito. Eu era o melhor aluno da sala, né? Eu estudava numa escola muito tradicional, ainda hoje existe, chamada Colégio Cristos, que hoje tem uma faculdade de medicina da Faculdade Unicristos. uhum. Então, era um colégio muito tradicional, muito concorrido. Eu acompanhava brilhantemente, eu era super querido o diretor vinha falar comigo e tal. Era um método muito clássico. A cada bimestre, o diretor da escola ia na sala dizer quais eram as melhores notas e tal, distribuíam as medalhas, e eu era um medalhista, né? Eu ganhava as medalhas lá, e era tão tradicional que esse colégio desfilava no 7 de setembro, e a gente era obrigado aí com as medalhas no peito para desfilar. Então era uma coisa bastante interessante. E eu tenho amigos, por incrível que pareça, até hoje, que eu convivo, converso, pelo menos 2, 3 vezes por semana, na minha época de Colégio Cristos, né? Que eu fui fazer a época, a sétima série, eu saí de Crateus para Fortaleza. Lá terminei o, esse ensino médio e o científico na época, né? Que era primeiro, segundo, terceiro científico, e imediatamente fiz o vestibular e passei para medicina, que era muito concorrido à época, mas Deus me ajudou, que eu fiz uma boa prova, entrei, e pronto, aí começou. Eu era rato de hospital, Ricardo, era impressionante, eu era rato de hospital, eu adorava estar no hospital. Eu me lembro que no início da faculdade, eu pobre, né, e eu ia para a faculdade de ônibus, e aí quando eu comecei na Santa Casa, do terceiro semestre, eu saía de casa às 5, 5:30 da manhã, ia para a Santa Casa, ver os pacientes, aqueles pacientes que eu acompanhava, com o médico que me ajudava, e de lá da Santa Casa eu pegava outro ônibus e ia para a faculdade. Às vezes, no intervalo da manhã para tarde, eu voltava para a Santa Casa. Então, era rápido de hospital. E tem uma coisa também que vale a pena se chamar a atenção, porque hoje
como tem muitas faculdades de medicina, muitos estudantes de medicina, falta campo de estágio, né? Eu tenho 3 filhos, os 3 seguiram a medicina, mas naquela época eu era estudante, acompanhava os pacientes na Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza, e a partir de um determinado momento, estudante ainda, eu operava pacientes, né? Então, eu lembro demais que quando eu fui para fazer a residência no Hospital de Ipanema, eu era um cirurgião, aspas, né? Claro que eu sabia tão. Se hoje eu sei pouco, naquela época eu sabia menos mesmo, mas eu tinha muita habilidade, Deus me ajudou nisso. Então, eu já tinha feito várias cirurgias que, de alguma forma, impressionou o meu staff no Hospital de Ipanema, até no INCA mesmo, no INCA, né? Porque a Santa Casa, à época, nem tinha interno, nem tinha residente. Então, nós, estudantes, chamados pica-fumos, era o que fazia, às vezes, de interno e residente. Isso me deu uma cancha muito grande, me deu um ensinamento sólido, né? E graças a Deus ter me dado a habilidade do ponto de vista manual, eu era um cirurgião muito habilidoso, estudioso, então facilitou muito minha vida. Gostava de estudar, gostava de trabalhar, adorava estar no hospital, então era o prato perfeito. Graças a Deus deu tudo certo. E esses agradecimentos todo a Deus, Colégio Cristo, você em suas postagens e muitas vezes em suas falas, você parece ser um homem de fé e sempre menciona muito São Lucas, né? Como um símbolo médico real aí que serviu como grande propósito de viver pelo próximo, né? Como é que, no teu ponto de vista, a espiritualidade ela orienta aí tuas decisões, ela tem a real importância dentro dessa profissão que você ama tanto? Tem muita importância. Eu nasci no interior, minha mãe era muito religiosa, católica. Minha mãe ia à missa toda semana. Ela trabalhava durante a semana, aos domingos ela ia à missa, e eu sempre ia com ela. E eu aprendi rapidamente todo o ritual de uma missa. Eu sabia a missa de ponta a ponta. Eu lembro que eu, pequeno ainda, às vezes eu brincava com meu irmão e minha irmã, a gente rezava a missa em casa, e todos Uhum. nós sabíamos direitinho a missa. Então, essa religiosidade ou essa espiritualidade sempre eu carreguei. E como eu cheguei assim, muito fácil, né, onde eu queria chegar, trabalhando e estudando, eu agradeço muito a Deus. Eu sou muito, muito grato. Há anos, Ricardo, que eu só peço a Deus, para mim, saúde e paz. Saúde e paz. O resto ele me deu o que sobra, meu amigo. É impressionante. Eu rezo todos os dias, eu leio o evangelho todos os dias. Não sou carola, não sou aquele cara chato, nada de religiosidade, nada, nada, nada. Mas eu sei que tem um ser supremo, superior, que me guia, me guarda e também me protege, né? Porque o mundo é cheio de crueldades também. Então, eu sou muito grato, sou muito grato. Eu só agradeço. Você nunca teve uma dúvida ou uma reflexão em relação à participação ou existência de uma força suprema dentro da tua jornada que, muito provavelmente, como cirurgião oncológico, já deve ter tido muitas perdas, né? E aí, Sim. como é que você aprendeu a lidar com elas e se em algum momento duvidou desse senhor aí que te deu tanta força? Nunca duvidei, nunca questionei, e eu tenho convicção de que ele está ao meu lado o tempo inteiro. E aí, para seguir um pouquinho o teu raciocínio aí de eu ser um cirurgião oncológico, me deparei com casos muito difíceis, a vida inteira, muito difíceis. E eu lembro, assim, vários episódios. Um deles me marcou muito. Eu operei muitas freiras, operei padre, né? Porque
Freira é muito. Se opera um, aí a outra vem, outra. Então, eu operei muita freira e padre. E tinha uma freirinha querida, querida. Eu operei essa freira umas 15 vezes. Ela tinha um câncer de ovário. Ela não foi operada por mim a primeira vez, nem a segunda vez, porque a gente sabe que a melhor chance de tratar e curar uma paciente é a primeira vez que você trata, não é? E ela foi tratada por dois outros cirurgiões antes de mim. E eu fui o terceiro a operar. E era um caso muito já avançado, difícil, complicado, mas eu consegui levar essa freirinha com excelente qualidade de vida por uns 20 anos. Por uns 20 anos. Então, eu operei umas 15 vezes essa freirinha. Uma das vezes, assim, eu lembro demais que ela me pedia, doença avançando, já com quimioterapia de terceira linha e etc., resposta ruim, e muito tumor dentro do abdômen, disseminação da doença intraabdominal. E ela dizia, doutor, pelo amor de Deus, me opere, porque eu sinto esses caroços, eu pego e tal. E eu não tinha convicção para operar a irmãzinha querida. Mas certamente Deus. Aí eu, pré-operatório, tudinho direitinho e tal, operava. Ricardo, foram pelo menos umas 2 ou 3 vezes que eu fiz cirurgia nessa freirinha, que só era Deus que estava guiando, porque eu conseguia ressecar a doença extensa e ela se recuperava bem, não é? Então, é coisas. Eu nunca questionei Deus na minha vida, nunca questionei. Eu tenho tantas boas lembranças da minha vida como médico que é impressionante, né? Quando eu saí de Fortaleza para o Rio para fazer residência, o pensamento era voltar, claro, para Fortaleza, mas no Rio o meu chefe insistiu para eu ficar com ele, mas queria muito que eu ficasse com ele. Eu tive nos Estados Unidos também, que ele que me encaminhou para lá, ele me encaminhou para ficar muito tempo, eu fiquei pouco, e ele perguntou por que, que eu fiquei pouco tempo. Eu disse que se eu ficasse muito tempo, eu não voltaria mais. E eu preciso voltar para minha terra. Eu preciso voltar para o Ceará. Para Crateus não dava mais, porque eu cheguei a um estágio de especialização que a cidade não comportava. Sim, sim, Eu sim. não teria condição de ir lá trabalhar. E aí tenho absoluta certeza também que fiz algumas mudanças boas para melhor em relação à abordagem cirúrgica de um paciente com câncer, né? Com protocolos, guidelines, o estado da arte em muitas circunstâncias, e tenho assim vários exemplos de coisas que eu fiz, que foi pioneiro na oncologia no nosso estado. Posso citar aí alguns exemplos, e certamente hoje as pessoas fazem muito melhor do que eu fiz, ou muito mais do que eu fiz, e assim mesmo. Nós passamos, fazemos o melhor que nós pudemos, vem alguém depois e a gente torce para que essas pessoas façam mais e melhor do que nós, porque quem se beneficia são os nossos pacientes, que é o motivo maior da nossa existência como médico, né? Perfeito. Então, isso para mim é muito, muito gratificante. Como é que foi essa transição aí Ipanema-Inca? Porque o Inca até hoje continua sendo uma das grandes referências e que a gente deve elogiar e levantar a bandeira com muito orgulho no país e no mundo, mas no momento, como é que foi aí para você fazer essa transição aí e aprender demais naquela instituição tão rica? Eu, estudante, ele decidia que ia fazer cirurgia oncológica. E como eu já tenho 40 anos de formado à época, Ricardo, para você fazer cirurgia oncológica em alguns lugares era acesso direto. Terminava a faculdade, podia fazer cirurgia oncológica. Mas no INCA, à época, você tinha que ter 1 ano de cirurgia geral, pelo menos. E eu, quando estudante, trabalhando no pronto-socorro do maior hospital de trauma do Ceará, chamado Frotão, o Instituto Zé Frota, tinha um cirurgião geral, que fazia também coloprocto, que tinha vindo do Hospital de Ipanema. E eu adorava ver o cara operando. Esse Janedson Baima Bezerra. Me ensinou muito, me ensinou muito. E ele era muito habilidoso.
E aí, conversando com ele, ele dizia assim: Florentino, eu fiz residência no Hospital de Ipanema. Eu disse: ah, eu vou fazer lá também. E aí comecei a pesquisar e tal. À época, o Hospital de Ipanema tinha os cirurgiões de extremo prestígio no país. Era uma escola de medicina, o Hospital de Ipanema. Aí fiz a prova, né, passei, graças a Deus, e aí era só o primeiro passo para chegar no INCA. E gostei tanto de Ipanema que eu disse assim: eu vou fazer a minha residência completa de cirurgia geral. Eu poderia ter feito só um ano e ter ido para o INCA. Eu não, terminei cirurgia geral, aí fiz o concurso do INCA e fui fazer cirurgia oncológica no INCA. Duas escolas ótimas, aprendi demais nas duas, devo muito às duas escolas, e eu tenho certeza que, de alguma forma, eu também fiz com que a minha trajetória, as pessoas percebessem que eu tinha sido bem formado nessas duas escolas. Então, o nome Hospital de Ipanema é muito forte, o nome Instituto Nacional do Câncer é muito forte. E lá eu conheci gente ótima, eu trabalhava, essas coisas de sorte mesmo, é sorte. O meu chefe começou, me E aí, adorava. a ideia ainda era voltar. Voltar, sempre foi voltar, sempre foi voltar. E aí o chefe, no meu primeiro ano de residência, ele convidou para eu ir trabalhar com ele. Olha, o cara que era a maior clínica privada de cirurgia oncológica do Rio de Janeiro, Marcos Moraes, me ensinou muito, gosto muito, morreu, eu sou muito grato a ele. Então o doutor Marcos me convidou para eu ir trabalhar com ele. E aí disse assim: você vai trabalhar comigo nos seus horários vagos, você vai me ajudar nas cirurgias, e quando você não puder entrar na cirurgia, você vai ver os pós-operatórios, e assim trabalhei com ele os 5 anos que eu estive no Rio. Foi ele que insistiu várias vezes para eu ficar com ele no Rio, e eu decidi voltar, achei que ele ia ficar com raiva de mim, mas não, ficou, morreu ainda meu amigo, e eu sou muito grato a ele. Então, eu tive essa sorte, né? No hospital de trauma tinha lá o doutor Janetes, um cirurgião habilidoso, que me inspirou para ir para Ipanema. Na cirurgia oncológica da Santa Casa tinha o doutor Francisco Monteiro de Castro Júnior, que era ex-residente do INCA, que me ajudou muito também. Chego no Rio, aí eu encontro professores excepcionais, Fernando Luiz Barroso, Manuel Paz Leme, Marcos Moraes, Zé Paulo, Zé Humberto, uma turma maravilhosa que me pegava na mão e ensinava, né? E, e eu sou famoso Mas pera aí, vamos contextualizar uma coisa aqui, uma curiosidade. Já tem um tempinho que isso aconteceu. Hoje é uma facilidade aí de você mandar toda a documentação pelo WhatsApp, por e-mail. Como é que era esse trâmite aí para conseguir fazer a inscrição, organizar para sair de um lugar para outro? não era fácil, não era fácil. Tinha que arranjar uma pessoa, mandar uma procuração para se inscrever. Era uma novela, era uma novela. E eu, pobre, né? Eu lembro que eu tinha um carro que eu tinha comprado usado, era um Fusquinha usado. E aí, quando eu fui para o Rio, eu tive que vender o Fusquinha, que era para eu sobreviver aqueles primeiros meses, né? E foi super, super tranquilo. Graças a Deus deu tudo certo. Até aí não tem casamento nenhum. Não Não, aparece filho nenhum nessa não, história. não, não, solteiro o tempo todo. Eu só casei 2 anos depois que eu voltei da residência em Fortaleza. Casei com uma prima, né? Então, Você fica 2 anos, depois que você termina, você fica no Rio ainda, aí depois você volta. eu fico 5 anos no Rio, onde eu fiz residência de cirurgia geral, cirurgia oncológica, Tá. volto para Fortaleza, mais ou menos 2 anos e pouco que eu voltei para Fortaleza, eu caso, né? Aí depois veio a minha primeira filha, que hoje é mastologista, tem 31 anos. Vem o segundo filho, que tem 29. Ele é radiologista, trabalha no Sírio-Libanês em São Paulo. E a minha caçula, mês que vem, conclui medicina, está fazendo concurso para residência para anestesiologia. Então, os três se inspiraram aí de alguma maneira na minha Não, trajetória, na minha vida. isso daí é uma super vitória, né? A gente conversou naquele almoço, a gente estava falando que hoje a gente tem alguns trabalhos relevantes hoje no mercado, falando que 75% dos médicos hoje não querem que os filhos sigam a profissão. E você
conseguiu. Não sei nem como é que é. Eu sei que orgulho você tem, mas Muito. não sei se você queria isso, que eles seguissem, mas você foi uma baita de uma inspiração para eles, né? Eu fiquei muito feliz com a escolha deles. Nunca forcei absolutamente nada. Eles também sempre foram estudiosos, os três. E aí, quando a mais velha decidiu fazer medicina, claro, inspirou o irmão depois e depois a irmã. E como são estudiosos e outra coisa importante que eu tenho muitos defeitos, muito mais defeito que qualidade, mas uma das minhas qualidades é gostar de gente, né? E meus filhos perceberam isso, que para ser médico precisa gostar de gente. E eles herdaram isso, certamente. Eles adoram as pessoas. Eles têm zelo pelos pacientes. Eles se revoltam quando veem um paciente sendo maltratado, o que é relativamente incomum no jovem médico de hoje. Então, eles fazem porque gostam, são felizes. A minha filha é super feliz com a mastologia, meu filho felicíssimo com a radiologia. E, se Deus quiser, minha caçula vai passar aí para anestésio e vai ser excelente anestesiologista também. Né? Tomara. Família tá pronta, né? A família tá formada, né? Me diz uma coisa, você, nesse teu tempo todo aí, nessa jornada, você teve algum momento que você percebeu que teve essa transição em relação a um cuidado menos humanizado, que graças ao bom Deus muitos colegas vêm tentando resgatar? Eu acho que a sociedade como um todo está vendo que tem um valor danado. No teu caminho, difícil, na tua vida, acho difícil você ter percebido, né? Mas retrospectivamente, você percebe momentos em que isso aconteceu de uma forma mais significante? Essa Per- transformação no cuidado? percebi muito claramente. A minha vida inteira eu fiz muito assistência e ensino. Muito assistência e ensino. Estive na Universidade Federal do Ceará, depois eu não quis mais estar lá, me dediquei ao maior hospital público do estado do Ceará, chamado Hospital Geral de Fortaleza, hoje tem mais de 600 leitos. Eu comecei lá como concursado do pronto-socorro, um cirurgião, e terminei lá como o diretor-geral da instituição. Fizemos uma revolução lá com um time fortíssimo que a gente juntou de pessoas, né, ampliação e modernização, uma coisa excepcional. E eu percebi, quando eu era diretor dessa instituição, eu fazia questão de dar plantão no pronto-socorro. Uhum. Então, pelo menos uma vez a cada 15 dias eu dava um plantão como cirurgião, igual aos outros. Chegava na hora, saía na hora, e eu dava plantão que era para eu ver como era o pronto-socorro. E eu gostava de fazer isso aos finais de semana. Primeiro, porque eu teria mais tempo no final de semana. Segundo, porque, regra geral, quem só trabalha aos finais de semana não conhece bem a rotina da instituição e não se envolve muito. E aí eu queria mostrar para as pessoas que era importante se envolver com a rotina da instituição. E aí eu comecei a ver o seguinte: eu chegava no plantão, todos já me conheciam, os residentes, etc. Quando eu chegava, eles já sabiam que ele já me apresentava a lista dos doentes cirúrgicos que precisavam ser avaliados. Rotina. Eu chegava às 7 da noite, 7h15 eu já estava começando a ver os pacientes com eles. Via todos os pacientes que eram cirúrgicos. E aí via quem tinha indicação cirúrgica e qual a prioridade da cirurgia. Sempre operava, sempre operava. Com pouco tempo, eu comecei a perceber que alguns residentes, quando iam me mostrar os pacientes, eles não tinham o zelo, o pudor de preservar o paciente. Tipo, a maioria era cirurgia abdominal, então despia o abdômen do paciente no Uhum. meio de um corredor, sem colocar num ambiente adequado, sem se dirigir ao doente explicando o que ia acontecer. E aí quando eles começavam a fazer isso, eu dizia assim: olha, o senhor fulano de tal é o nosso paciente, nós vamos ouvi-lo e examiná-lo na sala de procedimentos, por exemplo, ou na sala tal, para mostrar para eles que no meio de um corredor não é digno que nós examinemos os pacientes. E isso foi se repetindo e foi aumentando.
E eu dizia para eles: não é assim, não é assim, não é assim. Então, nesse período, eu percebi que estava havendo uma mudança na formação médica, no sentido de que cada vez mais tínhamos médicos que se preocupavam muito em se formar em medicina, preocupação com o segmento e o respeito ao paciente estava diminuindo, proporcionalmente aumentando. Hoje, como eu tenho esses filhos jovens médicos, eu vejo que nós temos jovens médicos que dizem para mim claramente, claramente, doutor, eu só quero saber de dar plantão. Eu não quero Uhum. consultório, eu não quero trabalhar em rotina de hospital, porque eu quero dar meu plantão, ganhar meu dinheiro, viajar, minha família e ir embora. Eu não quero paciente ligando para mim. E eu também percebi isso no passado, né, nessa transição, que eram pacientes em que eu dizia assim, eu recebia internos das faculdades de medicina, né, tinha os residentes, e eu, aos internos eu sempre perguntava, você já escolheu que especialidade você vai fazer? É importante a residência médica para complementar a sua formação? E aí eu ouvia coisas que para mim chocavam muito, era dizer assim, doutor, eu estou em dúvida entre dermato e oftalmo. Eu digo, é mesmo, mas por que a dúvida? Ele disse assim, porque dermato é mais concorrido do que oftalmo, mas as duas dão muito dinheiro. Então, as pessoas começavam a enveredar por um caminho que não era o que gostava, não era o que queria, mas era o que lhe dava mais dinheiro, né? E como, não sei se é porque eu também era muito pobre e vim do sertão, mas a minha preocupação com medicina sempre foi fazer medicina da melhor qualidade que eu pudesse. O dinheiro veio em consequência, em consequência. Desde que eu me formei em medicina, nunca tive dificuldade com dinheiro mais, né? E nunca me preocupei com dinheiro, ele vinha em consequência do trabalho. Eu saía de casa regularmente 5h, 5h30 da manhã, voltava para casa 11h30 da noite, meia-noite. Teve um período da minha vida que se eu deixasse, meu consultório ia até 2 da manhã, 3 da manhã, né? Aí eu me preservava, porque não precisava esse exagero, né? Então, a mudança Essa existiu transição foi complexa, né, Felipe? Essa muito. transição de abertura indiscriminada de faculdade, né? E muitos profissionais hoje entrando no mercado e, como você falou, né, com dificuldade de formação, até pela questão prática, né, que não consegue ter. O número de residências não condiz com o número de faculdades, né? Então acaba tendo aquele gargalo e a remuneração caindo agressivamente, o que eu concordo totalmente com você, não deveria ser o objetivo, mas nos últimos anos, a gente está falando aí de década, uma, 2 décadas, né? A gente vem tendo esse momento em que a remuneração médica continua ainda, a gente está falando para o Brasil, né? Ainda continua sendo diferenciada para o país, mas a exigência que a gente tem de formação, tempo de formação, o gasto para formar um médico, hoje muitas vezes você não consegue ter o retorno do investimento que é feito. É verdade. Hoje a gente estima que é mais ou menos R$ 1 milhão para você formar um médico na escola privada. Mais ou menos R$ 1 milhão. Eu lembro, Ricardo, que quando eu decidi voltar do Rio para Fortaleza, né? O meu chefe tentou de todas as maneiras, um dos argumentos que ele usou, ele disse assim, Florentino, olha, você é um cara, me elogiou que ele gostava de mim e tal, era suspeito para falar de mim, você vai operar um câncer de estômago, você faz uma gastrectomia total. Aqui no Rio, você vai ganhar X. Lá em Uhum. Fortaleza, você vai ganhar X sobre 5 e ainda vão achar caro. Aqui você opera numa condição melhor, lá você não vai operar na condição que você tem. Então, tem tudo isso, né? Mas o importante, primeiro, é você fazer o que você gosta. Segundo, é tentar mudar cenários para melhor. Se eu tive a sorte de ser bem formado, por que não voltar para minha terra e desbravar algumas coisas, né? E eu nunca deixei de operar doente pobre, eu nunca deixei de operar um paciente porque não podia me pagar, nunca na minha vida.
quando ele não podia me pagar, levava para o setor público e eu operava no setor público, né? E tem uma coisa bem marcante na minha vida, que eu já contei isso algumas vezes, Ricardo, que é o seguinte: eu no hospital privado e no hospital público. Então, no mesmo dia, eu fui fazer um follow-up de um paciente no público, que era um doente muito, muito pobre, e que eu operei um glucagonoma dele, que quem deu o diagnóstico foi eu no pré-operatório. Eu dei o diagnóstico dele no pré-operatório de um glucagonoma. Nunca tinha visto na minha vida, só tinha estudado. Foi o primeiro do Ceará, a gente publicou no país inteiro, foi o primeiro do jeito que a gente fez, dando diagnóstico pré-operatório. Uhum. Tinham outros diagnósticos de já pós-biópsia, etc. Não, a gente viu o doente, examinou, é um glucagonoma, operamos, era um glucagonoma. Então, nesse dia, eu fiz o follow-up dele no hospital público. Ele me deu de presente uma meia branca lupo, né? Não estou fazendo propaganda de nada aqui, não. É para dizer que o simbolismo, à época, era do médico andar de branco, meia branca e tal. Ele fez um esforço enorme para comprar essa meia lupo para mim. Isso eu vi de manhã no hospital público, no follow-up. À tardinha, eu ia para o meu consultório, também fiz o follow-up de uma paciente rica, que eu tinha operado, tinha me pagado super bem, evoluiu super bem, e ela me deu um tapete peça enorme, cara. Rapaz, quando ela me entregou aquilo, deixou na recepção, eu pensei assim, meu Deus, essa mulher não teve assim zero de dificuldade para me dar esse tapete, que deve ter custado alguns dólares aí e tal, mas aquele doentinho que eu vi, seu João, o nome dele é seu João. Não vou dizer o sobrenome para não identificar, mas o seu João comprou com um cuidado, um sacrifício enorme, a meiazinha lupo branca, que eu usei muito tempo, a meia lupo branca que ele me deu. E o tapete, eu nem uso muito tapete, porque eu sou muito tópico, assim, eu tenho rinite alérgica e tal. Mas tem essas coisas boas da vida, né? E eu encontrei, assim como eu sou muito grato a toda a minha trajetória, a Deus, as pessoas que me ajudaram, médicos que me ensinaram, eu sou muito grato aos meus pacientes, são excepcionais, excepcionais. E tem vários exemplos, né? Quando voltei, comecei na Santa Casa, eu ganhava presentes inimagináveis. Tinha paciente que, quando ele chegava no ambulatório da Santa Casa, ele tirava o chapéu e dizia assim: a sua bênção, senhor doutor, sabe? Para você ver como eu estava num lugar que era diferente do Brasil, né? Qual o presente mais inusitado que você ganhou? Pode falar. Uma onça, um filhote de onça que eu ganhei uma vez de uma pessoa que tinha ido para uma caçada, tinha matado, acho que o pai e a mãe da onça, né? A onça macha, a onça fêmea, e aí ele resgatou o filhote e quis me dar de presente. Claro que eu não aceitei, disse: rapaz, tu é maluco, quero não. Aí acho que ele vendeu para um circo, deu para um circo, uma coisa assim. Mas ninguém Mas nunca teve. peraí, esse paciente da onça gostava ou não gostava de você, pô? O objetivo era que a onça te comesse, Não, rapaz. queria Era me o que esse daí, agradar, queria pô? me agradar. Era um filhote pequenininho. Ele me levou até dizendo que tomava leite na mamadeira ainda e tal. Era um filhotinho. Queria que eu domesticasse, mas não ia correr esse risco. Nem tem um jeito para cuidar assim de animais, não. E outro ponto muito relevante da tua jornada, da tua vida, que aí é uma grande curiosidade. Como e por que você se mete na AMB? Como é que você cai nisso? E qual que era o desejo de mudança desse médico cirurgião oncológico que estava querendo aí transformar o nosso sistema? Eu, como falei, eu fui muito bem treinado para assistência, ensino, fiz um pouquinho de pesquisa clínica também, gestão, fiz gestão em hospital público, em hospital privado, em grandes instituições. E o movimento associativo veio do acaso mesmo. Eu era um jovem cirurgião, tinha me destacado em Fortaleza, e a Associação Médica Cearense, que à época se chamava Centro Médico Cearense, tinha um presidente dedicado, gente boa, que já estava no segundo mandato, e ele me procurou várias vezes dizendo que não encontrava quem quisesse sucedê-lo.
Então, era a Associação Médica Cearense, que à época era Centro Médico, braço no Estado da Associação Médica Brasileira, que ninguém queria tocar a instituição. Então, a instituição estava se acabando, né? E aí eu sugeri vários nomes, e aí esse presidente, que era, à época, dedicado, foi falar com as pessoas e tal, e ele voltava sempre para mim, ninguém quer, ninguém quer, ninguém quer, e tal, tal, tal. E fato é que, aparentemente, ninguém queria. Estava já prestes a vencer o prazo para inscrever chapas, né? E aí ele me abordou, eu estava entrando no centro cirúrgico, ele também, ele era um cirurgião vascular, Uhum. estávamos juntos, entrando estava no vestiário, aí ele disse assim, Florentino, olha, está aqui a chave da entidade, eu vou devolver a AMB porque eu não posso mais ser, estou no segundo mandato e ninguém quer. Eu digo, rapaz, não é possível, não faça isso, que é uma vergonha para a gente e tal, tal. Ele, não tem jeito. Eu disse, então vamos fazer o seguinte, eu topo, uma condição, ninguém se mete. Eu vou escolher as pessoas da diretoria para a gente fazer o grupo e tal, 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 tal. Não, na hora tal. E foi muito, muito bem conduzido assim por ele não se intrometeu em nada, pelo contrário, me ajudou. Aí juntamos, eu muito jovem, era muito jovem. E aí juntamos um grupo de muitos jovens, médicos muito jovens. Sei que com 3 dias a gente estava com a chapa pronta. Aí, cidade pequena na época, Fortaleza, rapidamente todo mundo soube que tinha esse grupo de médicos jovens, para alguns dizem aventureiros que querem tomar conta do Centro Médico Cearense, que é a entidade mais antiga do estado do Ceará e tal. E apareceu uma chapa para concorrer com a gente. Ora, se ninguém queria, por que nós quis, por que Ser humano não nós, existe. por que nós aceitamos? Surgiu uma chapa para concorrer com a gente. Eu digo, meu Deus, mas se eu soubesse, ninguém tinha entrado nessa, né? Porque o cara já tinha falado, inclusive, com alguns que estavam na outra chapa. E ninguém queria. O que eu senti? Posso estar enganado, Deus me perdoe se eu estiver enganado. Que algumas pessoas apostavam em acabar com aquela entidade médica, que era o braço associativo. Existia o sindicato, existia o conselho. Não é que a chapa que surgiu para concorrer com a gente era de gente do sindicato, do conselho, apoiado pela Unimed. Aí, quando os caras viram, a gente tudo garotão, gente nova, pô, Florentino, vocês vão perder de Lavada. lavada, lavada. Porque era gente, garotões, jovens, aspas, alguns diziam aventureiros, e aí eu fui procurar o candidato à presidência da outra chapa. Uma pessoa excepcional, bom médico, distinto, educado, era um psiquiatra. Fui conversar com ele e disse: olha, doutor, eu vim conversar com o senhor, porque nós não sabíamos que alguém queria, que o senhor queria e tal, tal, tal. Se soubéssemos, nós não teríamos. Mas já montamos a chapa, botamos o bloco na rua, não tem como tirar o bloco na rua. Então, vim falar com o senhor para dizer assim: ó, a campanha vai ser limpa, transparente, e eu estou me colocando à disposição. Se em algum momento da campanha o senhor achar que alguém do nosso lado extrapolou, falou mal, o senhor me procura que eu resolvo. Fato é que a campanha foi limpa, muito limpa. Na época, a Associação Médica tinha uns 600 médicos adimplentes para votar, né? Podiam votar. Eu liguei para quase todos. Eu, pessoalmente, liguei para quase todos. E tem algo que foi muito, muito marcante para mim, porque os mais antigos eu quase não os conhecia, né? E aí eu liguei para um determinado médico, era uma pessoa importante da cidade, e ele disse assim, quando eu me apresentei, dizendo quem eu era, o que a gente queria fazer, nós fizemos um projetinho bonito, organizado e tal. Aí eu disse o que a gente queria. Ele disse assim, não precisa me dizer quem você é, não, porque eu lhe conheço desde criança. Eu era amigo do seu pai, né? Então, conte com o meu voto e teu filho médico vai votar em você também, tal, tal, tal. Isso me sensibilizou muito. Não é que ganhamos a eleição, para surpresa de quase todos do outro lado, né? Quase todos. Eu lembro que nesse dia as pessoas levavam alguns médicos mais idosos em cadeira de rodas, que não era da nossa chapa e tal, para ir votar e etc. Ganhamos. Quando a gente ganhou a eleição, eu fui direto ao candidato da outra chapa com alguns outros. Acabou a eleição, a entidade é de todos, quem quiser vem com a gente.
Fizemos o primeiro mandato, a entidade reergueu, que estava no limbo. Fizemos o segundo mandato, cresceu mais ainda. Isso me deu visibilidade, né, como presidente da Associação Médica Cearense, na Associação Médica Brasileira. E aí me convidaram para ser diretor da Associação Médica Brasileira, na diretoria que ninguém queria. Eu vi quando foram fazer a chapa, era diretor de saúde pública. Diretor de saúde, ninguém queria saber de diretor de saúde pública. Aí ligaram para mim e falaram: tu topa? Eu digo: topo, topo. E eu fui ser o diretor de saúde pública. E aí nós conseguimos fazer uma coisa interessante, que aí juntamos a MB, CFM e a área sindical e montamos uma estrutura, que era a comissão chamada Comissão Pró-SUS. Criamos isso. E foi ótimo, me deu muito aprendizado e fizemos com que a gente Isso não te atrapalhou, não, Florentino? muito, atrapalhou muito. Do ponto de vista de financeiro, foi o caos, né? Mas como eu tinha uma clínica privada boa, eu prometi para minha família assim: olha, eu vou me dedicar a isso, claro que vai diminuir meu rendimento, mas eu tinha feito uma reserva e disse assim: o padrão de vida da minha esposa e dos meus filhos não vai cair. Não vai cair. E eu cumpri isso. Então, o tempo que eu estive na Associação Médica Cearense, eu perdi rendimento, dinheiro, e no tempo que eu estive na MB também perdi dinheiro. E na MB foi engraçado, porque ah, prestes. Eu fiz esses 2 mandatos, aí eu já era da diretoria da MB, nessa diretoria de saúde pública, e eu era o 8º na lista de preferências. 8º. Eu acompanhava isso direitinho. E não tinha essa pretensão de ser presidente da MB, não. O que aconteceu? Começaram a desistir alguns, e os que desistiam diziam assim: o melhor candidato é o Florentino. O melhor candidato é o Florentino. E eles me lançaram, e eles me puxando, né? Eles me conduzindo. No final, ficaram 3 pré-candidatos, eu um deles. 3 pré-candidatos. E aí eu disse assim, propus aos 2 amigos, os 2 eram amigos, disse assim: vamos fazer uma reunião só nós 3? Ninguém mais participa da reunião. E de lá dessa reunião, nós saímos com um de nós 3 candidato à presidência, apoiado pelos outros 2. Uhum. Então, dos 8, só tinha sobrado nós 3. Eles toparam. E aí fomos para essa reunião, uma reunião de porta fechada. Foi na sede da Associação Paulista de Medicina, porque um dos pré-candidatos era o presidente, à época, da Associação Paulista de Medicina. O outro era do Rio Grande do Sul, gente muito boa. Os 2, gente muito boa. E aí ficamos lá de porta fechada, almoçamos e tal. O Gaúcho pediu para falar primeiro. Competente, pronto, preparado para ser o presidente da MB, muito, muito, muito bem. Aí ele começa dizendo assim, que estava preparado, que era competente, que gostava, e tudo verdadeiro, tudo verdadeiro. Só que, naquele momento, ele não teria tempo a se dedicar como a Associação Médica Brasileira precisaria, e ele, naquele momento, abdicava da candidatura dele e ia me apoiar. Ora, se éramos 3, o cara já disse que ia me apoiar, já ia para o 2-1, porque eu não ia votar em quem, né? E aí, o amigo de São Paulo também pediu para falar e tal, tal, tal. Falou-se, elogiou e verdadeiro tudo que ele disse, também estava preparado e que queria ser o presidente, tal, tal, tal. Mas, como o Gaúcho já tinha dito que ia me apoiar, eu já ia ter 2 votos, então ele também me apoiaria. Mas a condição era que ele fosse o primeiro vice-presidente. Uhum. Né? Então, criou-se um impasse naquele momento, porque o Gaúcho também queria ser o primeiro vice-presidente. E nós conversamos mais aí uma meia hora e eu disse assim para eles: olha, nós somos amigos. Está decidido pelos 3, por unanimidade, que eu ia votar em mim, né? Que eu sou o candidato à presidência. E nós viemos aqui com esse propósito, era entre nós 3 escolher o candidato à presidência. Vamos sentar depois com calma, tranquilidade, e escolher o restante da diretoria. Eu posso dizer a vocês, assegurar a vocês, que todos os outros convidados passarão por vocês 2. E assim apaziguou para não criar uma briga ali de quem seria o primeiro vice-presidente. Saí da reunião, saímos todos tranquilos, liguei para o Gaúcho, um querido amigo, eu disse assim: rapaz, deixa eu te pedir um favor de um irmão, amigo que te quer muito bem.
Vamos deixar o cara de São Paulo, que é amigo nosso, para ser o primeiro vice-presidente. Pô, Florentino, mas eu quero ser e tal. Deixa ele ser. O que tu quiser fazer na MB, tu vai fazer. Fica na segunda vice-presidência. Então, foi desse jeito que a gente construiu algo que não passava pela minha cabeça. Eu não era o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, nem o quarto. Eu era o oitavo na linha sucessória, mas foi convergindo. E aí, por que que eu me entusiasmei? Respondendo diretamente à sua pergunta, Ricardo, é porque, até então, a Associação Médica Brasileira não tinha tido nenhum presidente que não fosse do eixo sul e sudeste. É Então, mesmo? nós estávamos rompendo um ritual de que saiu do eixo sul e sudeste. Nunca tinha tido ninguém do norte, nem do nordeste, nem do centro-oeste. E aí chegou na nossa mão. O que que nós fizemos? Foi juntar um grupo de pessoas. Eu era, eu era o que sabia menos de todos, eu era o que trabalhava menos, o resto era gente muito boa, dedicada, um time. Nós formamos uma seleção na Associação Médica Brasileira. Fizemos o primeiro mandato, não tivemos nem concorrência para o segundo mandato, e eu não ia para o segundo mandato porque aquilo me sacrificava. Imagina, eu com a família toda em Fortaleza, praticamente em São Paulo e viajando o país inteiro, sem ganhar dinheiro, né? Sem ganhar dinheiro. Pera aí, a reserva era para um mandato só, pô. Você já conseguiu pro outro, pô? Pois é, mas aí Deus é bom, foi economizando aqui, economizando ali, e a reserva ainda até sobrou depois do segundo mandato, porque Deus era generoso demais. E eu só fui para o segundo mandato, Ricardo, porque teve um racha na Associação Paulista de Medicina, que a gente evitou, mas rachou, lá tinham duas chapas. Se eu não fosse o candidato na Associação Médica Brasileira para reeleição, ia ter um racha também da MB. E eu não queria sair da MB com um racha na entidade. Então nós fomos para o Uhum, segundo mandato, não tivemos concorrência, e elegemos o sucessor, né? uhum, E o que a gente sempre diz, e é verdade, que a gente quer, quando eu passei pela Associação Médica Cearense, Associação Médica Brasileira, superintendente dos hospitais universitários, diretor-geral do maior hospital do Estado, é assim, nós passamos pelas instituições, fazemos o melhor que a gente pode e torcemos para quem vier depois fazer ainda mais, melhor do que nós fizemos, porque nós passamos, as entidades é que precisam ser fortes, né? E, e se Deus quiser, é isso que a gente espera de tudo na vida. Grato por ter feito essa trajetória. O sacrifício foi enorme do ponto de vista pessoal, familiar e etc. Arranjei alguns inimigos, porque, como é cearense, cabeça chata, cabeça grande, né? Tem dificuldade para comprar um boné, um chapéu, porque a cabeça é grande mesmo. Arranjei alguns inimigos, que a gente se posicionava. Nós nunca ficávamos em cima do muro. E esses 6 anos que nós estivemos na Associação Médica Brasileira, nunca o Florentino precisou botar bater a mão na mesa, nada, nada, nada. Quando chegava na reunião de diretoria, eu era o último a votar, já estava decidido. Já estava decidido. Era uma família. Amigos que até hoje eu cultivo, gosto, sou grato. Né? Então, foi assim que a gente construiu isso. É, Você deve talvez saber que tem um humorista, um cara inteligente, arquiteto e tal, chamado Falcão, no Ceará. Ele é meio folclórico, né? E, uhum. e tem uma frase célebre dele que diz assim: sozinho você não é nada, nem corno, né? Então nós não fazemos nada sozinho. É o time que faz, é o grupo que faz. O importante é que sejamos éticos, dedicados, competentes, pensemos no coletivo para beneficiar todos. Quando a gente beneficia o coletivo, individualmente nós somos beneficiados. Então é isso que a gente quer da vida, né? E deixar um E bom legado. como é, dentro da associação, proteger o médico, gerar uma melhor estrutura de trabalho e profissional e, ao mesmo tempo, gerar uma melhor medicina para os pacientes? Não é fácil, especialmente nos dias de hoje. O que a gente sempre procurava era dizer assim: estudemos muito, ofereçamos o melhor que nós pudermos para os nossos pacientes, tanto do ponto de vista de conhecimento, habilidade, atitude, comportamento, quanto lutar para que as estruturas de saúde sejam boas, do ponto de vista Uhum, físico, uhum, equipamento, financiamento, etc, etc. Na nossa gestão na Associação Médica Brasileira, nós fizemos um projeto de lei
e conseguimos aí mais de 2 milhões de assinaturas de iniciativa popular, um projeto de lei de iniciativa popular, mais de 2 milhões de assinaturas, que nunca foi adiante, porque o Congresso não queria, que era aumentar o investimento federal na saúde, porque a lei já diz que tanto por cento o município, no mínimo, tem que colocar, tanto por Uhum. cento o Estado, no mínimo, tem que colocar, e a União fica lá né? E a gente quis. Rodamos o país inteiro nesse projeto, foi uma coisa maravilhosa. Começamos isso de uma ideia numa noite, assim, na Associação Médica Brasileira, conversando dois, três, e aí nós, como um soldado de um exército, saímos no território colhendo assinaturas. E aí, rapidamente, apareceu o pai e mãe do projeto, dizendo que era o pai. Não, não tem problema. Quem quiser que seu pai, a mãe, o avô, o importante é o projeto ir adiante. Mas Uhum. nós visitamos o país inteiro. E nessa fase, até lembro e sou grato que até o Gustavo Kircher, o nosso querido Guga, nos ajudou e incentivou muito em Santa Catarina, né, e fez isso por uma boa causa. O que a gente estava precisando, querendo, desejando, era mais investimentos na saúde. O investimento é insuficiente? A verdade é sim. Há muito desperdício? A verdade é sim. Há muita roubalheira? Sim. Há muita corrupção? Sim. Mas falta investimento. E como foi para você, que tem uma vasta experiência, reconhecimento dos pares, reconhecimento da sociedade, ser reconhecido internacionalmente, esse prêmio aí de 2017 que você recebeu? Como é que é, como é que é a história dele? Andar com a verdade, falar a verdade, não ter medo da verdade, enfrentar a verdade, conhecer suas dificuldades, suas limitações. Ah, eu nunca fui a lugar nenhum blefando. Eu nunca fui a lugar nenhum falando em verdade. Eu nunca fui a lugar nenhum defendendo nada para mim, porque, como já repeti aqui várias vezes, eu tenho mais do que eu mereço. Eu sou muito grato. Então, o que eu quero é que a população viva melhor. É deixar um bom legado para as gerações futuras. E foi a minha vida inteira assim. Na Associação Médica Brasileira, o presidente da AMB tem um assento na Associação Médica Mundial, que são aí cento e tantos países. E com isso me deu a oportunidade para eu conhecer não somente o sistema público e privado, ou o sistema de saúde brasileiro bem, quanto de alguns países. E a gente fazia boas relações com as pessoas. Por quê? Porque falávamos a verdade. Falávamos a verdade. Lembro que num determinado momento que nós chegamos na Associação Médica Brasileira, a Associação Médica Brasileira teria X médicos dentro da Associação Médica Mundial. Quanto mais votos poderiam ter dentro da Mundial. E quando nós assumimos, a gente disse assim, não, o número verdadeiro nosso é esse, menos. E o secretário-geral veio falar comigo, mas, pô, vai diminuir o que vocês investem aqui? Eu disse, não, vamos falar a verdade. Nós não Uhum. podemos inchar para ter mais votos, botar mais dinheiro e que não é verdadeiro. Então, são essas coisas. E aí começaram a perceber que a Associação Médica Brasileira é uma entidade representativa, tem muito prestígio, e que as pessoas que lá estavam eram certamente pessoas dedicadas, né? E o prêmio, coincidência, foi para mim, mas poderia ter sido para qualquer outro, né? Poderia ter sido qualquer outro. Um prazer muito grande e certamente me deu muita alegria. Assim como uma vez eu fui condecorado, e eu não gosto muito disso, viu, Ricardo? Eu sou um cara que gosta de viver na minha casa, tranquilidade, estar perto dos meus filhos, já tenho duas netinhas que eu amo muito, né? E eu fui uma vez condecorado, que é a maior comenda para o médico no nosso país. Foi no governo Temer, eu recebi essa comenda do mérito médico e tal, tal, tal. E lembro que, à época, o ministro da Saúde ligou para mim, né? A gente brigava muito, mas era num nível alto. Ele sabia que o que eu estava defendendo não era nada para mim, né? Sabia claramente. Aí ele
Disse assim, olha, Florentina, é porque você foi escolhido para receber essa medalha, mas será muito desagradável se você não for, então eu queria só combinar contigo que, por favor, você vá lá no dia e tal. E eu fui receber, e fiquei muito agradecido, e etc, etc, né? Mas a vida é assim mesmo. É, também tem outra coisa interessante, que como eu era de família pobre, né, não, dinheiro para mim é o dinheiro para eu viver bem, ponto final, né? Quando eu estava prestes assim a ir para a Associação Médica Brasileira, eu conheci uma pessoa muito importante no nosso país. E ele disse assim, você vai trabalhar comigo. E me ofereceu o que você puder imaginar aí para eu trabalhar com ele. Salário alto, casa, carro, etc, etc, etc. Ele disse assim, eu não posso ir. Mas por que você não pode? Porque eu estou no páreo para concorrer à Associação Médica Brasileira e nunca teve ninguém fora do eixo sul e sudeste, acho que eu tenho chance, então eu não vou aceitar, o senhor me perdoe, tal, tal, tal. Eu disse, pô, vai cuidar da sua vida, negócio de cuidar da vida dos outros e tal, tal, tal. O fato é que naquele momento, abdiquei de muito dinheiro. Olha, e já ia perder dinheiro na MB, né? Mas não me arrependo, não, acho que eu fiz certo, acho que foi bom, eu aprendi muito na MB, a turma da diretoria experiente, me ensinando, me conduzindo. Eu era só aquele que ficava ali do lado e estava pronto para os embates, porque como cearense, filho de caboclo, não tem medo de nada, então nós pegamos aquele momento difícil do Mais Médicos e tal, e aí eu ia falar a verdade, né? Então, meu pai velho dizia assim para mim, meu filho, com a verdade, seu pai está sempre do seu lado. E eu penso assim, com a verdade, nós vamos longe. Duas perguntas para a gente fechar. Como é que você vem preparando aí e direcionando teus filhos e aí trazendo aí as novas gerações de médicos para equilibrar tecnologia e humanidade para essa nova medicina aí que está nova medicina que já é o hoje, né? É, Ricardo, excelente essa sua observação. Olha, eu, como tive dificuldades, né, para me formar e etc., e eu consegui ter sucesso, trabalhar muito, ganhar dinheiro, os meus filhos fizeram ótimos cursos de medicina, os três. Além disso, todas as férias deles, todas as férias, eu bancava para eles irem para fora do Brasil, para uma instituição de prestígio internacional. Aí eu estou falando de Harvard, de memória, eu estou falando de MD Anderson, eu estou falando de Universidade de Miami, várias, algumas da Europa, que meus filhos iam nas férias. Eu tinha muitos amigos, graças a Deus tenho até hoje, em que eu falava com eles assim, você consegue receber meu filho para passar um mês aí? Não tem despesa nenhuma, eu pago tudo. Eu pagava tudo, passagem, hotel, tudo bonitinho, para ele ficar olhando o seu serviço. Uhum, uhum. Isso ampliou os horizontes deles todos. E teve algo engraçado, que é o meu filho do meio, num determinado momento, eu disse assim para ele, Daniel, o nome dele, Daniel, olha, eu queria que tu fosse agora para tal lugar na Inglaterra, porque lá é um serviço em que é muito forte o método científico, a evidência científica, vai te ensinar a escrever um trabalho, a como ler um trabalho, a como expurgar determinadas coisas de um trabalho e tal, tal, tal. Aí ele disse, papai, eu quero ser cirurgião igual a você. Hoje ele é radiologista, né? Meu filho, mas o seu pai tem esse gap. Falta isso no seu pai, que é cirurgião, e eu não conheço isso bem. Vá que você vai gostar. Ele foi, passou um mês lá. Esse cara era uma das maiores referências na Cochrane mundial. Era o cara que mais publicava sobre uma determinada doença psiquiátrica. E aí o cara era psiquiatra. Quando eu disse isso, meu filho, papai, tu acha que eu tô doido? Meu filho, vaca, ele adorou. Ele fez publicações com esse cara. Ele publicou da Cochrane. Quando ele voltou, ele fazia acho que o quarto ano. Aí ele passou a ser, aspas, o professor da faculdade dele para ensinar método científico, para como ler um trabalho científico, quando é que tem evidência científica e tal, tal, tal. Então o que eu procurava era mostrar para eles que o nosso horizonte é amplo, que é bom que eles conheçam e depois façam as suas escolhas. Ele escolheu até fazer radiologia. Inicialmente pensava
talvez por me ver cirurgião e ser cirurgião. E ele é brilhante. O Daniel, ele é muito estudioso, muito dedicado, humano, aquele menino brincalhão, boa gente, gosta de ciência, inovador, inovador, gosta de inteligência artificial e tal. Então ele acho que vai ter uma carreira brilhante também, muito melhor do que a minha. E a minha filha mais velha, a mesma coisa, é uma astrologista excepcional, né? E tomara que a minha caçula Maria, de 23 anos, consiga ter muito sucesso aí. Primeiro, sendo aprovada para a residência, e ela escolheu fazer anestesiologia, vamos ver se vai fazer mesmo. Tem muito Vai sucesso. ser, mas tem alguma dúvida disso, rapaz? Não tem com um pai, uma família dessa daí, não tem como dar errado. Às vezes tem a questão do tempo de Deus, né? Não é no que É, a gente acha que acontece, mas que vai dar é certo, vai, né? verdade. E aí, como eu fiquei mais desocupado, assim, eu posso dizer, né? Porque é um privilégio, eu também agradeço a Deus. Hoje eu escolho o que eu quero fazer. Eu, há 2 anos e meio, eu faço um trabalho voluntário na África, né? Eu vou a uma província de Angola, uma província muito pobre, e eu tenho ido a cada 6 meses, eu já fui 4 vezes. E Tá de lá brincadeira, é mesmo, rapaz? é um trabalho voluntário, filantrópico, ganho nada, não ganho nada, não quero ganhar nada, queriam me pagar, porque querem montar uma estrutura de oncologia lá, estão montando devagarinho. E aí eu disse que ajudaria, eles pediram para eu ajudar, quanto era que eu queria receber? Eu disse que nada, eu não quero receber nada. Eles pagam a minha passagem e o hotel, pagam passagem e hotel. O resto tudo é comigo, né? E vou, a cada 6 meses, fico lá 6, 10 dias, discuto o caso com eles, discuto o caso com eles à distância, vejo os doentes, examino, opero. Essa última vez cheguei de lá em outubro agora, mês passado, passei uma semana, operei 9 casos. É claro que é tudo câncer avançado, é muito caso complexo e tal, mas me dá uma enorme satisfação. Então é algo voluntário, filantrópico, que por ser um grande pecador, talvez faça com que alguns desses pecados sejam abonados e eu consiga chegar no céu fazendo essa coisa bondosa para um país muito pobre, que necessita muito do trabalho. E como eu lá posso ajudar, tenho ido, tenho adorado. Me canso muito, porque a viagem é muito longa, mas eu fico realizado lá, eu gosto muito. Então, quiçá Deus me dê força para ficar mais um tempo fazendo isso. Depois, já tem alguns colegas que querem ir junto, então Não, mas daqui a peraí. pouco vai. E nessa pegada, depois dessa jornada toda, desse papo maravilhoso, o que é o sucesso para você? Sucesso é fazer o que gosta, é servir a sociedade, é ser reconhecido como uma pessoa do bem, estar de bem com a vida e ajudar a quem precisa. Sempre fazendo mais e melhor, pensando não no indivíduo florentino, mas pensando na população como um todo. Isso é que é felicidade. Eu sou muito feliz. Maravilha, meu amigo. Doutor Florentino, uma super honra, uma imensa satisfação. Mais uma vez aqui, agradecimentos ao grande Fábio. Preciso te perturbar. Fábio, mais uma vez, você tem que passar por aqui. Ele cansa de eu falar isso. Eu fico perturbando ele. E de verdade, precisamos de mais florentinos para a gente conseguir ter um sistema melhor e mais forte. Obrigado por tudo que você fez e faz aí pela gente. Faz tuas considerações finais. Foi uma grandíssima honra ter a tua participação aqui no Fala Doutores. Prazer enorme, Ricardo. Eu estou sempre à disposição. Quando puder ajudar, eu estou à disposição. E vamos tocar a vida. Tocar a vida. Espero viver mais e contribuir mais. Obrigado. Daqui a pouco os netos estão ficando médicos também, pô. São pequenininhas, têm 5 e 3 anos, meus amores. Ô, rapaz, passa rápido, você sabe, né? É, verdade, verdade. Tá bom, então. Pessoal, ó, fica com Deus. Até terça-feira que vem. Forte abraço, tudo de bom. Obrigado.